É com muita alegria que nós estamos na véspera da conferência em Castanhal. Nós podemos antecipar, a vinda dos irmãos para termos uma comunhão, aproveitar esse momento e pedimos para que o Senhor nos traga alguma palavra, que venha da parte dele. E também queria pedir, que vocês, orem por mim. Estou um pouco gripado e eu preciso, que me sustentem, porque essas últimas semanas a minha agenda está muito intensa, 2 semanas atrás eu fui com a minha equipe, nós fomos para Minas Gerais, estivemos uma comunhão em 7 Lagoas e depois em Belo Horizonte, ou mais precisamente em Contagem. Nós, num auditório de um grande hotel, reuniram mais de 1.800 pessoas e tivemos uma boa conferência, eu supriu maravilhosamente. E assim que eu voltei para São Paulo, o AMI não me deu folga, Cheguei em São Paulo já, logo no dia seguinte tive que viajar para Foz do Iguaçu e ali junto com ele atravessar a fronteira para Paraguai. Nós fomos viajando então de Paraguai, primeiramente paramos em Paraguai, dormimos no hotel e tivemos uma primeira conferência no Paraguai, Campo Novo, Coronel Oviedo, e Paraguai, para nossa surpresa, eles prepararam o primeiro expolivro fora do Brasil, No Brasil, vocês sabem que o Senhor nos deu 3 expolivros, e fora do Brasil ninguém ainda havia tido, e eles então conseguiram montar um primeiro expolivro em cima de uma carroceria de um caminhão. E o Senhor está abençoando muito o Paraguai, ali tem muitos jovens, o futuro é promissor, e todos centrados no propósito de Deus, são muito claros da visão, Então, eu vi com muito bons olhos ali o futuro do Paraguai, e nós ali encorajamos os irmãos a praticarem a comportagem dinâmica, e ali eles vão levantar, 6 equipes, 5 equipes de comportores dinâmicos. E aí nós prosseguimos a viagem até a Argentina. Na Argentina nós tivemos uma conferência em Vila Ángela, vou falar em português, senão em espanhol seria Villa Ángela. Então a Vila Ángela, ali na província ou no estado de Chaco, e nós tivemos 3 dias, na verdade, maravilhosos de comunhão e de conferência. E o Senhor também nos supriu muito, porque, finalmente, na Argentina, está tendo um novo começo, também muita renovação, muitos jovens, pessoas novas, e ali nós identificamos 5 regiões que poderão virem a ter 2 equipes de comportores dinâmicos cada região. Então, eles terão 10 equipes, estão formando 10 equipes de comportores dinâmicos. 10 equipes seriam 10 vezes 5, equipe de 5, são 50 comportores atuando, e nós calculamos com eles que eles poderão distribuir 600 mil livros na Argentina por ano, com essas 10 equipes. E Paraguai poderão distribuir com 5 equipes 300 mil livros por ano. Bom, isso é uma coisa tremenda, porque se você multiplicar por 4, cada livro alcança 4 pessoas, ou cada família tem 4 pessoas. Então, se você disser que esse livro alcança 4, então, no Paraguai estaremos alcançando 1.200.000 pessoas, e na Argentina 2.400.000, isso, 400.000, pessoas. Então, isso, em pouco tempo, em alguns anos, nós estaremos cobrindo toda a terra ali na Argentina e no Paraguai. E aqui no Brasil não é diferente, não é isso?
e Douglas, a equipe de Douglas está aqui, né? Acho que não chegaram ainda, né? Não chegaram ainda. E eles estão aperfeiçoando várias equipes, e nós queremos pelo menos ter 25 equipes, né? Pelo menos, eu creio que nós vamos ter mais, mas eu quero 25 equipes com uma distribuição constante, né, de livros, orando com as pessoas, fazendo o Senhor operar milagres na vida de muitas pessoas. Já está acontecendo, e eu creio que vai acontecer mais ainda, né? Então, Senhor, que o Senhor abençoe, né, todos nós. Somente com 25 equipes aqui no Brasil, nós estaremos distribuindo 1.500.000 livros por ano, só por essas 25 equipes, né? Eu creio que esse número subirá para mais de 30, deverá chegar a quase 40 equipes. Mas, de qualquer forma, vamos contar com 25 equipes, mas sem falar ainda com, né, os irmãos das igrejas, mesmo não sendo colportores dinâmicos ou de elite, né, esses irmãos das igrejas estão experimentando essa maravilha, sendo renovados pela experiência de sair e orar pelas pessoas, não é isso? Irmãos, isso está revolucionando a vida da igreja. E nós, finalmente, saímos da nossa casca, saímos de casa, e nós estamos levando esse benefício para a sociedade. A igreja precisa influenciar a sociedade onde vive. Nós não podemos ficar omissos, nós temos que, né, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, essa luz não pode ficar debaixo da cama, não pode ser coberta por um alqueire. O que é um alqueire? Quem sabe o que é um alqueire? Vocês que são jovens, o que é um alqueire? Não sabem? É um recipiente de medida agrária, de medida de produção de grãos, né? Por que no Brasil a gente chama um pedaço de terra, uma medida de terra, de alqueire? Não que alqueire seja a medida propriamente de terra, mas é a quantidade de terra necessária para produzir aquele alqueire de alimentos de grãos, entenderam? Por isso que alqueire em São Paulo tem uma área, um alqueire em Goiás é outro, em Minas, né, no Pará é outro. Então, é a quantidade de terra, quanto mais fértil é a terra, menor é a área para produzir, né, o mesmo alqueire de grão, tá certo? Então, alqueire significa produção de alimento. Quer dizer, por que nós tampamos com alqueire a nossa luz? Quem tem uma ideia? Quem tem a ideia? A preocupação pela sobrevivência, a preocupação pelo sustento, a preocupação em ganhar dinheiro, em garantir o futuro. Irmãos, isso nos faz tampar a nossa luz. Nós estamos todo o tempo, 24 horas, girando na nossa cabeça a questão de ganhar dinheiro, questão de sustentar a família, de ficar rico, não é assim? Então essa luz não brilha. Então está na hora de nós mudarmos de postura. Por isso Jesus disse em Mateus 5, não é isso? O que ele disse? Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas essas coisas, Jesus ainda disse, vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Quer dizer, você não precisa se preocupar. Se você se preocupa com as coisas de Deus, Deus vai se preocupar, vai suprir você com o que você precisa. Portanto, irmão, não vamos deixar o alqueire tampar nossa luz. Mesmo no dia do trabalho, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que cuidar da nosso sustento e sobrevivência, mas durante o dia de trabalho, custa a gente chegar a uma pessoa que vem, mesmo fazer um negócio conosco, custa falar para a pessoa, eu quero orar por você? É muito difícil? Vocês não estão respondendo. Vocês estão com medo de fazer isso?
Não, está muito fraco, está muito fraco. O que está acontecendo, Lennon? O que está acontecendo? A reação está muito fraca. É? Então vamos aumentar o calor. Vamos lá. Senhor Jesus. Você não tem direito de privar as pessoas o encontro com Deus. Você não tem o direito de privar aquelas pessoas da bênção que Deus quer dar para aquela pessoa por meio de você como canal. Já que você ganhou essa bênção, você precisa levar essa bênção para as pessoas que estão à sua volta. E é tão simples. Você não precisa ser um pregador de palavra que sabe desde Gênesis até Apocalipse. Você pode simplesmente, com um coração sincero, chegar a uma pessoa, você tem alguma necessidade, eu quero abençoar você com uma oração. Podemos fazer isso ou não? Quem nesse mundo não precisa de uma oração? Eu preciso de uma oração. Quem não precisa de oração? E sem falar com aquelas pessoas que mal conhecem o Senhor, não sabem invocar o nome do Senhor, não sabem quando precisam, né? Essas pessoas não sabem para quem apelar. Estão como uma panela de pressão, cheia de problemas insolúveis no coração, alguns tentando se suicidar porque não tem mais sentido a vida delas. Irmãos, e nós privamos essas pessoas de achar uma saída, privamos essas pessoas de achar a vida, né, que nós achamos que é Jesus. Por isso, irmãos, nós não temos esse direito, tá bom? Então, vamos sair para encontrar com as pessoas, orar com as pessoas, e não se esqueçam de levar livros na mão, pelo menos jornal Árvore da Vida na mão, não é isso? Para a gente colocar na mão das pessoas, porque uma oração, o efeito é efêmero, o efeito é temporal. Mas se você deixa um livro na mão das pessoas, o efeito é duradouro, né? Então, assim, nós precisamos deixar um livro na mão das pessoas, tá? Bom, isso aí foi apenas uma introdução e também um pedido de oração, porque lá na entrada para a Argentina, né, o tempo mudou, frente fria chegou, e ali eu, né, me resfriei. E quando terminou a conferência em Vila Ângela, ainda bem que a voz deu para o gasto, até o final da mensagem. Quando terminou a mensagem, minha voz acabou, né? E eu estava preocupado com outro final de semana aqui. Eu estava preocupado, falei, e agora, será que a minha voz vai se recuperar até Castanhal? E ainda, quando eu voltei para São Paulo, no dia seguinte, eu já tive ir para Campos do Jordão. E os irmãos já tinham marcado uma conferência em Campos do Jordão. Eu falei, Senhor Jesus, guarda minha voz, guarda a minha saúde, né? Então, graças ao Senhor, nós tivemos muito boa comunhão no Campo do Jordão. O Senhor fez uma coisa extraordinária. Ali naquela cidade, né, nós tínhamos um testemunho da igreja inexpressivo. De repente, o Senhor abençoou tanto. O Senhor abençoou tanto que ali nós tivemos uma conferência, as igrejas da região concorreram e chegou a ter mais de 250 pessoas, uma coisa inédita, nunca houve ali naquele lugar. Irmãos, o Senhor abençoou tanto, e o pastor que cedeu o local, o auditório, né, ele ficou tão contente que quer, né, os irmãos estão procurando justamente o auditório maior, quer ceder o auditório dele para o uso da igreja. E, então ele e a esposa dele, né, ficaram boquiabertos em ouvir a palavra, né, que aquela noite foi ministrada, e também os convidados que ali estiveram, né, ficaram muito tocados, querendo seguir, né, e a viver a vida da igreja conosco. Então, irmãos, isso é uma maravilha, né, só que a minha voz, né, foi gasta ali. E quando eu voltei para São Paulo, foi ontem à tarde, cheguei em São Paulo. Cheguei à tarde em São Paulo e esta manhã, não é isso? Bem cedo, né, o Jonathan já pegou um carro, um motorista, e foi já me pegar em casa. Tive que acordar 3 horas da manhã, né?
E 4 horas nós estávamos, 4 e pouco já estávamos no carro e já vindo para o aeroporto, e do aeroporto chegamos aqui, né? Graças ao Senhor estamos aqui bem, né? Mas que o Senhor possa guardar, né, a minha voz, para que possa, né, atender a necessidade desses 3 dias, hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Bom, o que eu quero aproveitar e falar é que, como o Rafael mencionou a morte daquele cantor, né, e parece que isso emocionou outros cantores de renome aqui entre nós, e passaram a refletir melhor as suas vidas, pensar melhor, né, no seu futuro. É verdade, quando você vê morte por perto de você, faz você refletir melhor a sua vida, não é isso? Né, o próprio, né, hoje vindo para cá, o Leno nos fez ver a entrevista do Bolsonaro, né, que quando entrevistaram ele, o que você sentiu quando levou a facada? Quer dizer, ele não podia deixar de se emocionar quando pensa nesse ponto, porque a vida da pessoa muda quando chega perto da morte. Então, eu queria, né, mostrar um pouco, e também, hoje, os colportores estão distribuindo o kit, e em um dos kits tem um livro, né, de minha autoria, que chama-se Por que o Homem é Tão Especial. E ali relata, irmãos, esse universo maravilhoso que Deus criou, e nesse universo, irmão, nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada, nada do nada. Nós somos menor que um pó, mas o homem é especial para Deus. O homem é muito especial para Deus. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem tiver um visitante do lado, abra a Bíblia para que ele também possa acompanhar, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus... Todos acharam ou não? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Portanto, irmão, não tem sentido de pregar a ideologia do gênero. Deus criou macho e fêmea, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e Deus deseja que esse homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, tenha domínio aqui na terra. Por quê? Porque num passado longínquo houve um arcanjo, que está registrada essa história em Ezequiel 28, quem tiver tempo pode ler em casa, Ezequiel capítulo 28 e também Isaías capítulo 14, tá? E vocês vão perceber que esse arcanjo foi criado por Deus de uma maneira especialíssima. Esse arcanjo foi criado como o selo da perfeição, né? Se você hoje tem um padrão de qualidade, um selo de padrão de qualidade, esse arcanjo foi criado já com esse selo, né, de padrão de perfeição. Então, ele era cheio de sabedoria, era cheio de formosura, e ele governou muito bem o mundo de outrora, segundo o mandato do Senhor. Só que um dia orgulho entrou em seu coração e passou a existir a iniquidade no seu coração. E assim
assim o pecado, a iniquidade passou a existir nesse universo, por causa do orgulho. E então se instalou nesse universo, é importante, vocês prestarem atenção aqui, porque daqui é que parte todo o meu discurso essa noite, né? Instalou-se aqui uma autoridade ilegal paralela à autoridade de Deus. Não pode existir nenhuma outra autoridade além da autoridade de Deus, porque Deus é o criador desse universo. Estou certo ou não? Então, o universo é mantido em ordem pela sua autoridade, pela palavra de seu poder. Isso está, inclusive, escrito no livro de Hebreus, no capítulo 1, não é isso? Então, é a palavra do seu poder, a autoridade de Deus é que mantém tudo em ordem. Mas quando Satanás, esse arcanjo quis ser igual a Deus, ele quis ser um centro que competia com a autoridade de Deus, então, a partir de então, entrou a confusão nesse universo, entrou o caos nesse universo. Vocês estão entendendo? Então, quando o homem foi criado, Deus criou o homem para reaver a autoridade para Deus. Por isso ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E através de um processo, vocês vão entender, daqui a pouco, Deus então quer usar esse homem para restaurar a autoridade de Deus nesse universo, tá? E por isso ele criou o homem de uma maneira diferente de toda outra criatura, que nos diferencia do nosso cachorro que tem em casa, os animais que nós conhecemos. Todos eles possuem alma, todos eles possuem a sua identidade, a sua personalidade, não é isso? Sua característica. Todavia, o homem, além da alma, o homem tem uma outra coisa que foi criado por Deus. Então, vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isto é, como Deus criou o homem, Deus formou o homem, isto é, formou o corpo do homem do pó da terra. Então, o nosso corpo é formado do material existente aqui na terra, tanto é que a nossa composição do nosso corpo é a mesma composição química que há no solo, tá? E quando nós que viemos do pó, quando morremos, esse corpo se torna pó novamente, né? Então, do pó viemos, para o pó vamos, mas isso referindo-se ao nosso corpo. Só que quando Deus criou, ele não apenas nos deu um corpo terreno e deu a vida biológica para esse corpo, não. Que ele fez? Ele formou o homem do pó da terra, mas o que ele fez? Ele soprou o fôlego de vida, soprou o sopro divino. Ele soprou o que ele tinha de essência nesse homem, que isto é, quando Deus soprou a sua essência para dentro daquele boneco feito do pó da terra, esse sopro divino, esse fôlego de vida, quando entrou naquele boneco de barro, esse sopro se fez um órgão dentro do homem. Esse órgão chama-se o espírito do homem. Você vai me perguntar como eu posso, né, afirmar isso. Porque essa palavra hebraica, traduzida para fôlego de vida, podemos ler como Neshama. E essa mesma palavra, ela é
traduzida em outro versículo, mesma palavra Neshama é traduzida em outro versículo por espírito do homem. Isso está em Provérbios. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 20, 27. Todos acharam? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, essa palavra, o espírito do homem, no original grego, é neshama. É a mesma palavra hebraica usada para o fôlego de vida, com o qual Deus soprou para dentro do homem e formou o espírito do homem. Portanto, irmãos, todos nós, homens, temos um espírito. Cachorro não tem, você tem um espírito. E logo em seguida, Gênesis 2:7 fala, e o homem passou a ser uma alma vivente. Quer dizer, quando esse sopro entrou, né, no corpo feito do pó da terra, deu vida. Então, o sopro formou o espírito do homem e deu vida para o corpo, vida biológica para o corpo, e o homem passou a ter alma. O que é alma? Alma é a nossa personalidade. Deus faz questão de dar uma personalidade diferente uma da outra. Você tem uma personalidade única nesse universo. Não tem duas personalidades iguais. Assim como não há duas impressões digitais iguais, Deus faz questão de fazer cada um de nós um indivíduo diferente do outro. Amém? Porque Deus é grande. Ele vai manifestar sua multiforme sabedoria quando Ele conseguir, né, trabalhar em todos nós com personalidades tão diferentes. Aleluia por isso. Bom, o que acontece? Então, o homem tem um espírito, o homem tem a alma e o homem tem o corpo. O homem é feito em 3 partes. O espírito do homem é para receber o próprio Deus, que é espírito. No Evangelho de João, capítulo 4, dá uma olhada. João 4, 24. Todos acharam? João 4, 24, que diz... Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus criou em nós o espírito do homem por meio do sopro, do fôlego de vida que Ele soprou no homem. Esse fôlego de vida se tornou o espírito do homem, e esse espírito do homem é justamente para receber Deus, que é o espírito. Aí, esse é o plano de Deus. Quando esse espírito de Deus entrar no espírito do homem, Deus então passará a habitar no espírito do homem. E a partir do espírito do homem, Deus então passa a dominar a nossa alma. Ele vai, pouco a pouco, transformando a nossa alma. A nossa alma é formada de três habilidades, né? Que é a mente, a emoção e a vontade. Então, até a maneira de pensar, nós vamos, pouco a pouco, sendo transformados à maneira de pensar de Deus. E a nossa emoção, o que causa alegria, o que causa tristeza,
é exatamente aquilo que causa alegria e tristeza para Deus. E a vontade também, a nossa vontade, pouco a pouco, se conformará à vontade de Deus. E dessa forma, Deus, então, tomará conta de nós, e a partir de nós, restaurará o reino de Deus aqui na terra. Vocês estão entendendo? Então, o homem foi criado para isso. O homem foi criado para isso. Né? E nós fomos criados para conquistar a terra de volta para Deus. É uma luta. Quando você fala no reino, luta de dois reinos, irmãos, a guerra, né? A ataque e defesa, né? E nós estamos envolvidos nessa guerra, nessa luta de restaurar o reino de Deus aqui na terra. Então, Satanás, sabendo disso, ele se transformou numa serpente e enganou a Eva lá no jardim do Éden, tá? E fez com que a Eva caísse na conversa da serpente e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, em lugar de comer da árvore da vida. A árvore da vida representa em um homem voluntariamente receber Deus como vida, Deus para dentro do seu espírito, e tudo então aconteceria como Deus planejara, mas quando a serpente enganou a Eva, fez a Eva transgredir contra a palavra de Deus, porque Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que comer morreria, e a serpente enganou a Eva, dizendo que não morreria, e naquele dia ela comeu e deu ao seu marido Adão, ambos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, Romanos capítulo 5 fala, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Isso é, todo homem caiu na cilada do diabo. Todo homem hoje já nasce pecador. Acabou o que Deus planejou para o homem, para reaver essa autoridade de volta para Deus. Parece que foi tudo por água abaixo. Mas Deus não desistiu desse plano. Graças a Deus. O homem pecador não tem mais saída, porque sem derramamento de sangue, para Deus não há perdão de pecados. E se nós derramarmos nosso sangue, também perderíamos a nossa vida e estaríamos da mesma forma acabados para Deus. Então Deus, Ele, no seu plano maravilhoso, sendo rico em misericórdia e com grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu próprio Filho para se tornar um homem como nós. Ele tomou a carne humana, né? E o Verbo se fez carne. E a carne não é uma coisa positiva. Aqui não me refiro à carne que você compra no açougue, não é picanha, tá? Essa carne é a queda do homem, o homem caído, pecador. Então, Jesus, ele se tornou um de nós, como um de nós, e veio a viver uma vida humana como nós. Eu, no passado, eu tinha uma ideia que Jesus veio aqui na terra viver como super-homem. Não, ele fez questão, Deus fez questão de Jesus vir aqui passar pelas mesmas necessidades nossas. Só que, tem uma coisa, Jesus, ele nunca viveu para a sua própria vontade. Ele não falou uma palavra que Deus não tivesse falado. Ele não fez a sua vontade aqui na terra. Ele negou a si mesmo. Ele tinha capacidade de fazer alguma coisa, mas ele negou a sua capacidade e deixou que Deus Pai
fizesse tudo por ele enquanto ele viveu aqui na terra. Então ele foi obediente, ele aprendeu a obediência, né, pelas coisas que ele sofreu, isso diz no livro de Hebreus, e no final ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. E ele venceu. Aleluia! O primeiro homem que não teve pecado nenhum. Ele poderia ter pecado, mas ele não caiu em pecado em momento algum, porque ele viveu totalmente pela vontade de Deus. Isso mostra, irmão, que na verdade o homem pode viver uma vida que ele viveu. Pode. Existe essa capacidade, essa possibilidade. Então, graças a Deus, ele morreu, mas Deus aprovou esse varão. Aprovou ressuscitando dentre os mortos. E Deus não só ressuscitou dentre os mortos, Deus o alçou. Deus o levantou às alturas. Deus o colocou à sua direita. Deus o colocou nos lugares celestiais. Deus o colocou acima de toda outra autoridade que porventura possa existir. Vocês estão entendendo o plano de Deus? Se você, ó Senhor Jesus. Efésios 1. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Esse mistério, essa vontade de Deus sempre foi um mistério. Ninguém sabia o que Deus tinha no seu coração, mas hoje esse mistério foi revelado para nós. E esse mistério é de fazer, versículo 10, é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Deus quer reaver a sua autoridade de novo, fazendo Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Então, Deus quer encabeçar as coisas em Cristo. Como ele vai fazer isso? Nos versículos seguintes. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, o poder, estou falando de suprema grandeza do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Hoje, aquele Cristo que se humilhou, se esvaziou, se tornou um homem humilde como nós, ele venceu, ele foi obediente ao Pai durante todo o tempo, tomou a cruz a vida inteira, negou-se a si mesmo a vida toda e morreu na cruz por nossa causa. Realizou a redenção por todo homem que nele cresce e Deus o ressuscitou com seu suprema grandeza do poder e o elevou à destra de Deus e colocou ele nos lugares celestiais acima. Veja no versículo seguinte. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas. Que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. Então, Deus deu Cristo à igreja como cabeça. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então, é dessa forma que Deus vai reaver o reino de Deus aqui na terra por meio da sua igreja. Bom, já que eu li, eu pedi para o Lennon ler aquele versículo de Daniel, não é isso, né? 12. Então, eu vou fazer o seguinte.
vou explicar um pouco isso também. Vamos ver primeiramente Eclesiastes 3, né? 11. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus. Todos acharam ou não? Eclesiastes 3:11. Então vou aguardar um pouco, até vocês acharem. Acharam? Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você acredita que aqui está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem? Quando Deus, na criação do homem, soprou para dentro daquele homem, feito do pó da terra, aquele sopro é o sopro do Deus eterno. A essência daquele sopro é a essência do Deus eterno, portanto, é uma essência eterna. Então, todos nós homens fomos criados com uma eternidade no nosso coração. Aqui fala coração, porque aqui já é espírito do homem, mais a alma do homem. Ambos são eternos. Por isso, irmãos, se alguém prega uma filosofia para você, vamos comer e beber, vamos viver essa vida, porque depois da morte não há nada mais. Irmãos, é mentira, não acredite nisso. Porque o seu espírito e a sua alma são a eternidade que Deus colocou no seu coração. Amém? Por isso mesmo que você queira morrer, não tem como morrer. O seu corpo terminará um dia, mas o seu espírito e a sua alma são eternos. Aí se você disser, tá bom, já que são eternos, então também pouco me importa como viver. Não, se importa sim. Aí vem aquele versículo que eu não leu. Daniel 12, versículo 2. Não é isso? Estou certo ou não? Hein? 12, versículo 2, né? Muitos dos que dormem no pó da terra. Quem dorme no pó da terra? Todo aquele homem que tiveram a morte física. Quando a morte física chega, porque o nosso corpo tem prazo de validade. Alguns duram 50 anos, outros 60, outros 70, outros 80, outros 90, outros 100. Então tem um prazo de validade. Se você cuida melhor do seu corpo, quem sabe dura um pouco mais. Por isso que é bom a gente fazer um pouco de exercício, né? Né, Rafael? Cadê Rafael? É? Ah, já foi para lá, é? Então assim, é? Aí, ó, Rafael aí, ó. Rafael hoje me ajudou a fortalecer meus ombros, né, Rafael? Isso aí, obrigado, viu? Então, assim, a gente precisa se cuidar, né? E para que possa durar um pouco mais, né? E no nosso caso, não é para viver por benefício próprio, mas é poder servir um pouco melhor ao Senhor, com a saúde melhor, não é assim? Então, graças ao Senhor, né, o Senhor nos deu um corpo físico, mas esse corpo físico também um dia termina, morre. Mas quando ele morre, a nossa pessoa não acaba. A nossa história não acaba. Aí que está o problema, né? Então, o espírito e a alma do homem são eternos. Aí qual é o problema? Vamos ver. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror. É isso, né?
É isso mesmo? Não li errado, não? Para vergonha e horror eterno. Quer dizer, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, Ele irá ressuscitar todos os que dormiram, né? Dormiram quer dizer, todos que tiveram seus corpos físicos terminados, com prazo de validade terminado. E quando o Senhor Jesus vier, Ele vai ressuscitar todos. Mas quando ressuscitar todos, e todos têm a eternidade, o problema é que para onde nós vamos nessa eternidade? Alguns irão para vida eterna, mas outros irão para vergonha e horror eterno, para não dizer castigo eterno, fogo eterno. É ou não é verdade? Então, hoje nós precisamos pregar o evangelho e tirar as pessoas desse destino horroroso, vergonhoso. Vamos pregar o evangelho para trazer as pessoas a ter uma eternidade na vida eterna, na vida de Deus. Então, hoje é muito importante receber Jesus como a nossa vida. É muito importante nós cremos em Jesus, cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, cremos que Ele morreu por nós na cruz, fez a redenção para que Deus possa perdoar os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Então, graças a Deus, você precisa crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, a sua vida muda não só no presente século, mas mudará por toda a eternidade. Você, quando ressuscitar, nos dias em que Jesus ressuscitar os que dormem, você irá ressuscitar para a vida eterna. Você se livrará do horror eterno, da vergonha eterna. Amém? Então, creia em Jesus hoje, não deixe para amanhã. E nós devemos levar muitas pessoas para a vida eterna. Não deixar que as pessoas amanhã vão para horror eterno, para vergonha eterna. Então, isso é um ponto muito, muito importante. Bom, eu vou terminar minha palavra essa noite. Bom, o que Deus então quer fazer? Deus quer fazer através da sua igreja, né? Deus quer amadurecer um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas serão os vencedores. Esses vencedores, ao longo das eras, ao longo dos séculos, Deus tem amadurecido alguns, né? Alguns homens do passado, servos de Deus, grandes homens de Deus, amadureceram, cresceram na vida, e eles tiveram o quê? Eles dormiram no Senhor na condição de um vencedor. Mas, ao se aproximar do final dos tempos, e nós cremos que nós estamos no limiar do final dos tempos, quem assim acredita? Quem acha que ainda está longe? Só pela velocidade do avanço da tecnologia, da informação e da comunicação, irmãos, não tem como, porque a velocidade que estão acontecendo essas coisas, estão nos levando para um fim logo, logo. Então, nós não temos muito tempo. E quando chegar no final dos tempos, Apocalipse 12 profetiza que Deus fará com que a sua igreja produza, gere, e a igreja hoje está grávida, está a ponto de dar à luz o filho varão. E esse filho varão são os vencedores, não mais individuais, mas coletivos. Você pode fazer parte. Como fazer parte? Hoje você não ficar só preocupado com seu sustento, com a sua sobrevivência, com alqueire para tampar a luz, né? Mas você se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça, você se preocupar em
trazer o reino de Deus na sua vida, fazer Cristo encabeçar a sua vida, o seu casamento, a sua família, não é assim? Cristo Jesus seja o Senhor, Ele seja tudo em todos. E assim, pouco a pouco, nós vamos sendo amadurecidos com essa maravilhosa vida da igreja. A vida da igreja não é meramente uma boa vida social para a gente se alegrar um pouco nesse mundo tão angustiante, nesse mundo tão cheio de depressão, cheio de inimizade, cheio de problemas. E na igreja, eu venho na igreja, eu me refresco um pouco, eu fico um pouco alegre. Não é só para isso. A igreja é para lutar por Deus, pelo seu reino. Nós precisamos conquistar essa terra de volta para Deus. Mas conquistar como? Os mansos herdarão a terra. Isso é, nós vamos conquistar nós mesmos sendo obedientes a Cristo. Nosso casamento sendo obediente a Cristo, a nossa família sendo obediente a Cristo, a vida da igreja sendo obediente a Cristo. Irmão, Deus vai gerar um grupo de vencedores. Nós não vamos mais ficar olhando o defeito um dos outros. Vamos apoiar um ao outro. Vamos cuidar um dos outros. Não vamos ficar competindo entre nós. Quem é melhor, quem é pior. Isso tudo são armadilhas que Satanás armou no passado para a sua igreja não crescer. Mas graças a Deus, hoje nós não vamos cair mais nessa conversa. Nós vamos, nós vamos ajudar um ao outro, né? Vamos fazer com que todos aqui sejam vencedores. Então Deus vai produzir esse grupo vencedor, e quando chegar esse momento, Cristo encabeçará a sua igreja, e terá um grupo de pessoas maduras, e esse grupo de pessoas maduras vai estar tão crescido, tão maduro no processo de santificação. Isso está no livro de Romanos. No livro de santificação, nós vamos nos tornando tão santos quanto Deus, e vai chegar um dia em que nós estaremos tão cheios da glória de Deus. Quem acredita nisso? Amém. Quem acredita que estamos sendo transformados de glória em glória? O que é glória? Eu já expliquei para os irmãos. A glória o que é? É o próprio Deus. Quanto mais Deus crescer em nós, quanto mais elemento de Deus sendo infundido dentro de mim, mais da glória eu vou ter. E quando um dia Deus desvendar, revelar a glória dos filhos de Deus, isso está em Romanos 8, quando acontecer a revelação da glória dos filhos de Deus, para acontecer a revelação, os filhos de Deus têm que estar cheios da glória. Então, para estar cheio de glória, hoje tem que buscar Deus. Encher-se de vida, encher-se da natureza de Deus, encher-se, viver na presença de Deus, não é assim? Então, tão cheio de Deus dentro de nós, e quando Deus então resolver revelar os seus filhos, essa revelação dos filhos de Deus, irmãos, vai libertar do cativeiro da corrupção a criação. Sabia? Porque a criação foi sujeita à vaidade da corrupção por causa da queda do homem. Quando Adão e a Eva comeram da árvore que Deus disse para não comer, o pecado entrou nesse mundo, a morte entrou nesse mundo, passou para todos os homens. A criação em que nós vivemos, irmãos, caiu no cativeiro da corrupção. Por isso que nós temos muriçoca, não sei se aqui é muriçoca, é mosquito, Carapanã, né? Cada lugar é diferente. Em São Paulo a gente chama de pernilongo, no Nordeste é muriçoca, não é isso? E aqui Ceará é muriçoca, e aqui é mais chique, né? Como é que é? Carapanã, né? Né? Então, irmão Dong até disse, mas coitado, você que foi culpado desse pernilongo ou desse carapanã precisar do seu sangue para procriar, então você deve ser um pouco generoso, deixa para ele um pouco de sangue, não é? Para ele poder procriar. Irmão Dong não falava assim? Porque você é o culpado da sua corrupção, né? Cair no cativeiro da corrupção. Mas um dia, irmãos, a igreja, quando estiver madura, na revelação da glória dos filhos de Deus, nós vamos libertar essa criação do cativeiro da corrupção.
Aí nós vamos introduzir o reino milenar, reino de 1000 anos. Cristo, então, reinará por 1000 anos, e nós, os vencedores, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E não só isso, as irmãs gostam de participar de festa de casamento. Vocês vão participar da maior festa do casamento desse universo. Essa festa durará 1000 anos. Que são as bodas do Cordeiro. É o casamento de Cristo com a igreja. Irmãos, esse é o galardão que Deus dá para aqueles hoje. Não deixe o alqueire tampar a sua luz, mas sair, levar a luz. Nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Não seja insípido, não seja um cristão que não dê sabor à vida de outras pessoas. As pessoas desse mundo, a vida das pessoas desse mundo, irmãos, não faz mais sentido. É vaidade de vaidades. Não é isso que está escrito em Eclesiastes? Quando nós vemos Eclesiastes, que passamos por cima, né? Eclesiastes não fala assim. Aqui, ó. Nós lemos Eclesiastes 3:11, mas Eclesiastes ele fala assim, desde o começo, não é isso? Capítulo 1 de Eclesiastes. Versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Você trabalha, ganha muito dinheiro, e que proveito trará isso? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Irmãos, a vida do homem é assim, sem sentido. Mesmo Salomão, que tinha toda a glória do mundo, toda a riqueza do mundo, tudo que ele desejava, sabedoria ele tinha, mas mesmo assim a sua vida era vaidade de vaidades. Por isso, irmãos, hoje nossa vida faz sentido, porque o Cristo encheu o nosso coração, e a vida da igreja fez sentido à nossa vida. É ou não é? Hoje nós lutamos pelo reino de Deus. Isso é que nos dá motivação a cada dia para viver. E nós vamos dar um pouco de sabor à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por que aquelas pessoas querem se suicidar? Porque a vida delas não faz mais sentido. A vida é entediante. A vida é só sofrimento, só angústia, opressão, depressão, não é? A pessoa não sente mais sabor em viver a vida humana. Mas se você puder ser o sal da terra, salgar na medida certa a vida daquela pessoa, a vida daquela pessoa volta a ter sabor. Coloca um pouco Deus na vida dela, a vida dela faz sentido. É ou não é? Então, irmãos, por que negar isso ao seu próximo? Por isso, irmãos, vamos sair daqui e pregar o evangelho. Não tenha vergonha de dizer, eu quero orar com você ou por você. Quem tem vergonha para dizer isso? Mesmo que você tenha vergonha, deixa escapar da sua boca. Eu quero orar por você. Pronto, falou, você não tem mais como recolher. E você vai orar pela pessoa. E você vai ver como é simples. E as pessoas vão te agradecer. Você fica todo constrangido, na verdade você fez grande benefício para aquela pessoa. Portanto, irmãos, não tenhamos medo. Vamos levar essa luz para iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Vamos levar o sal para tornar a vida dessas pessoas com sabor. E todos venham a viver a vida da igreja e
terão sentido, fará sentido nossa vida, né, vivendo para trazer o reino de Deus aqui na terra. Nós seremos essa geração que trará o Senhor de volta, tá? Então, irmãos, é isso. Essa noite, né, eu falei, aí eu até, né, acho que, desculpe, viu, amigo, você queria jantar logo, desculpe, eu demorei um pouquinho, né? E a fome já passou? Fome já passou, tá bom. Então, amém. Então, irmãos, vamos, que tal a gente orar por mês? Vamos orar um pouco por mês com essa palavra, que o Senhor possa tornar cada um de nós uma pessoa útil nesse mundo, né? De levar Deus para as pessoas, de ter coragem de orar pelas pessoas, ser a luz do mundo e ser o sal da terra, tá? E já aproveitar, orar, né, pelo alimento que nós vamos receber daqui a pouco, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.